Olá, esta é uma aula sobre circunferência. Nesse momento, nós vamos trabalhar com comprimento de circunferência. E aí, para calcularmos o comprimento da circunferência, tem uma fórmula bastante útil, que é C igual a 2πr, onde o π é uma constante, 3,14, e o r é o raio da circunferência. Então, vamos considerar esta circunferência. Então, o que é o raio? O raio é justamente essa distância que vai do centro até a extremidade. Em algumas questões não é dado o raio, mas sim o diâmetro. E o diâmetro é então a reta que vai de uma extremidade até outra, passando pelo centro da circunferência. Então é isto. E trabalhar com o comprimento da circunferência é justamente saber qual é este comprimento aqui em centímetros, ou em metros, ou em quilômetros, dependendo da situação. Nesse daqui seria em centímetros. Para eu saber, é como se eu cortasse esse pneu e esticasse. Essa medida esticada é o comprimento da circunferência. Então, vejamos o seguinte exemplo. Um pneu de bicicleta, ele tem o raio de 50 centímetros. Então, vamos ver qual é o comprimento deste pneu. Se nós cortássemos e esticássemos o pneu, e quanto ficaria? Então, vejamos. Eu preciso aplicar a fórmula. Comprimento é igual a 2πr. Então, 2 que multiplica o π, que é 3,14, multiplicando pelo raio, que é 50 centímetros. Portanto, teremos a resposta em centímetros. O comprimento, então, nós temos 2 vezes 50 dá 100. 100 vezes 3,14 dá 314 centímetros. Cada metro tem 100 centímetros. Correto? Então, 314 dividido por 100, ao dividir por 100, nós andamos 2 casas para cá, então é 3,14 metros. Vamos deixar aproximadamente 3,1 metros, ou 3 metros. Bom, esse é o comprimento. Se eu esticasse, então, o pneu da bicicleta, teria 3 metros. Agora, vamos imaginar, ou seja, uma volta completa da roda da bicicleta corresponde a 3 metros. Agora, vamos imaginar que nós queremos saber quantas voltas essa bicicleta, quantas voltas é necessário que a roda gire para percorrer 1 quilômetro. Bom, eu posso fazer uma regrinha de 3. 1 quilômetro tem 1000 metros. 1000 metros, tá? Em 1 quilômetro tem 1000 metros. Em 1000 metros eu vou ter quantas voltas? Sabendo que uma volta tem 3 metros. Vamos arredondar então para 3 metros. Fazendo uma regrinha de 3, nós temos 3 vezes x é igual a 1 vezes 1000, que é 1000. Agora, nós temos então que passar esse dividindo. 1000 dividido por 3 é aproximadamente igual a 333 voltas. A minha pergunta foi a seguinte: nós sabemos que esse pneu de bicicleta, essa roda, tem 50 centímetros de raio. Então, cada volta dela corresponde a aproximadamente 3 metros. Para percorrer 1 quilômetro, quantas voltas serão dadas? Então, basta dividir 1000 por 3, que
que vai dar, então, 333 voltas. Tá? Então, em 1 quilômetro, essa bicicleta teria que girar, essa roda teria que girar 333 vezes. Essa questão de quantos giros um pneu deve dar, ela é bastante usada em carros de Fórmula 1. Né? Então, a validade de um pneu tem a ver com quantos, né, com a distância percorrida por esse automóvel. Então, vejamos um outro exemplo. Num outro exemplo, deixa eu apagar aqui. O tempo de vida do pneu de um carro, ele varia entre, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele varia entre 10 mil e 80 mil quilômetros. Bom, mas isso depende do tipo de estrada, do peso do carro, então tem variáveis. Mas essa validade vem uma marquinha no carro para a gente ver o desgaste e trocar, porque pneus desgastados são contra a lei e oferecem riscos ao motorista e aos passageiros. Então, vamos dar uma olhada. Tem um dos exercícios de vocês que fala sobre quantas voltas, né? Qual é a distância que um carro pode percorrer, né, sabendo que ele tem uma validade de tantas rodagens. Neste caso aqui, vamos imaginar que esta roda, que uma roda tenha 70 centímetros de diâmetro. Se ela tem 70 centímetros de diâmetro, significa que o raio é igual a 35. Então, qual é a distância percorrida em uma volta? Bom, o comprimento de circunferência é igual a 2πr. Então, o comprimento é 2, o π nós sabemos que é 3,14, multiplicado pelo raio, que então é 35. O comprimento, 2 vezes 35, dá 70. 70 que multiplica 3,14. Vamos dar um zero aqui. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 1, 7, com 2, 9. 7 vezes 3, 21. Duas casas decimais também conto duas. O comprimento é de 219,8 centímetros. E nós vamos arredondar isso para 220 centímetros. Ou seja, cada volta percorrida, né, cada giro completo desta roda é 220 centímetros. Ou ainda, se eu pegasse isso aqui e esticasse, né? Se eu contornasse uma roda de 70 centímetros de diâmetro e esticasse, eu iria ter uma medida de 220 centímetros. Nesta aula é isso, né? O objetivo, então, desta aula é que você saiba que para calcular o comprimento de circunferência, o contorno, existe uma fórmula que é 2πr, que depende do diâmetro ou do raio. Quando é dado o raio, basta colocar o raio na fórmula, né, como fizemos aqui. Quando for dado o diâmetro, usa-se a metade, porque o raio, né, se o diâmetro é 70, o raio é 35. E aí calculamos o comprimento da circunferência. Na próxima aula, veremos, né, a resolução de um dos exemplos postados. Ok? Obrigada.